Mais um assunto aqui no nosso quadro no TV Total deste sábado. Nós vamos falar então sobre leitura de ouvido. Muito bacana, que você quem não conhece vai se apaixonar. Está aqui comigo a Dayana Pasquim. Day, como que é a leitura de ouvido? Fala pra gente, bem-vinda aqui ao TV Total. Obrigada, Júcia, obrigada, Marga. O Leitura de Ouvido é o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. É exatamente isso. Eu leio o texto em formato audiodrama, né, colocando aquela emoção que a pessoa precisa para receber o texto literário. E depois esse áudio recebe um tratamento muito especial feito pelo Lucas. Ele coloca trilha sonora, efeitos especiais. A gente tem um banco de som internacional específico só para leitura, onde ele faz esse trato no áudio. Então a gente cria uma produção cinematográfica só que em áudio, né, para dar essa experiência assim, para as pessoas imergirem no texto literário. E o diferencial é que a gente só trabalha com textos bem antigos, domínio público, século XVIII, século XIX e até meados do século XX. No Brasil, um texto em domínio público é aquele onde o autor faz 70 anos da morte, né? Então é esse que a gente lança o nosso olhar, faz o nosso estudo e faz a nossa produção. E é aqui na tua casa, né? No espaço próprio para isso que você tem reservadinho um cantinho aqui que você faz essa gravação, que o Lucas também ajuda, faz essa edição. A gente tem o estúdio em casa, todas as produções saem daqui e é um espaço criativo onde a gente consegue dar conta de produzir muito num espaço menor de tempo, porque a gente tem que realmente se concentrar, focar e criar, né? Porque toda semana são criadas adaptações desses textos literários, contos e poemas, tanto da minha parte como narradora, né, fazendo a curadoria dos textos também, quanto da parte do Lucas que faz a arte de capa. Então, aqui que é feita a química, né? Chega lá da narração, eu jogo aqui para o programa de edição, né, de áudio, e aqui eu vou colocando na minha timeline todos os sons, por exemplo, abriu uma porta dentro do conto, vai lá e coloca o som de porta. Tá tendo uma luta entre dois personagens, daí tem o som deles na luta ali, né? E as trilhas sonoras também, né? Então, para dar... a trilha sonora é uma coisa que muda muito o clima da história. Então, quando eu insiro a trilha sonora, ela geralmente é o que dá a emoção junto com a voz, né? Então, a adaptação, é o olhar do artista para aquele texto tão antigo que a gente está dando uma nova roupa e trazendo para as pessoas compreenderem hoje. E essa compreensão, ela se estende porque a gente faz um debate, nós chamamos de notas de rodapé. Nesse debate, a gente revela muita coisa sobre o autor, sobre o momento em que aquele texto saiu, né? Como é que ele se inseriu na sociedade, como que ele alterou aquele cenário da época e hoje, como que ele ainda reverbera para a gente. Então, a gente tem vários relatos, não só de educadores, né, que utilizam esse estudo, essa pesquisa em sala de aula, levam o texto para o aluno ouvir, mas também de pessoas com dificuldades de visão, pessoas em tratamento de câncer, que tá lá sentadinho fazendo sua químio e escutando o podcast, né, fazendo a leitura, indo para, eu gosto de usar um termo assim, atravessando os portais da literatura, né, para aliviar aquela dor física daquele momento ou aquela dificuldade, que na verdade é esse o papel da literatura para mim, sabe? É salvar vidas mesmo. Toda sexta-feira tem episódio novo no ar. Isso mesmo, toda sexta, sem falhar. Só não tem a hora específica, mas sempre na sexta-feira sai um episódio novo com sua arte de capa. E a gente divulga nas redes sociais e envia o arquivo especial para os nossos apoiadores, que é o que mantém o projeto. Que é tão importante, né? Quanto mais apoiadores, mais ele pode crescer. E assim ele sobrevive. Até a gente tem uma ideia assim bem de vanguarda para o podcast. Quem sabe se a gente conseguisse ter um aporte, um grande patrocínio, a gente poderia futuramente fazer os textos na sua língua original. Por exemplo, um texto de literatura francesa, eu poderia ter um narrador, né, nativo para fazer esse texto, embora eu fale francês, né? Ou os textos em inglês, a gente sempre também utiliza, tem muitos textos que são híbridos, né, que tem várias partes em inglês ou em palavras, os textos da língua portuguesa, muitos dos escritores utilizavam termos franceses, né? Então, muitas vezes tem as palavras soltas no texto e a gente dá conta disso, mas imagine poder fazer um conto inteiro em língua inglesa com um narrador nativo.
né? A gente dando todo o nosso suporte, nosso aporte, fazendo essa produção. Então esse é um projeto de futuro. Não se descarta, né? É um sonho que precisaria de um patrocínio, né? Sim. Bem interessante para a gente poder ter essa rede de narradores, né? Mas hoje sou eu que faço todas as narrações e dou o meu melhor. E como que é essa preparação, né, Dai? Essa concentração que você tem para toda essa curadoria, esse estudo que você faz, como que é isso? Começa justamente com a seleção do texto. Eu tenho uma lista, né, de textos onde eu já validei, eles são domínio público, têm um tempo bacana, são contos e poemas. Então a cada semana eu vou fazendo essa escolha, faço a gravação desse texto, né, do áudio todo ou do conto ou do poema. Esse material vai para o Lucas, que faz a edição, e em seguida a gente senta juntos novamente, né, depois de ouvir esse texto já com os efeitos sonoros, e fazemos as notas de rodapé. Aí que esse áudio é finalizado, recebe a arte de capa dele, recebe o meu estudo, né, escrito mesmo, que vai para os apoiadores. Daí a gente solta para o mundo. E tá lá para todo mundo ter acesso. E assim, a gente lança na sexta. Segunda-feira já tô ali na expectativa. Como será que performou esse episódio, né? Quantos views que a gente tem? E o que é muito legal é que a gente tem tido muitos índices como Top Charts Arts ou Books, né? Então, isso significa o quê? Que entre os podcasts de artes ou de livros do Brasil, nós estamos entre os mais ouvidos. Normalmente a gente figura como 20, como 40, como 50, ou seja, entre todos os podcasts de artes do Brasil naquela semana, a gente está lá em 22º, como mais ouvido. E daí tem também a lista dos episódios tops, né, os que mais são procurados. E isso oscila muito. Tem um episódio, por exemplo, que eu lancei há 2 anos atrás, que volta sempre, que é um do Sherlock Holmes, que ele é muito ouvido porque é um texto realmente que encanta muitas pessoas, né? Só que é uma produção mais difícil de fazer, porque ela é mais longa, ela precisa de um preparo maior. A gente já chegou a fazer episódios bem extensos, onde a gente colocou um interlúdio, uma parte do texto, um pouco de conversa e explicação, aí volta o texto e finaliza com a conversa e a explicação. Assim como os filmes longos de antigamente, tinha um interlúdio para a pessoa ir comprar a pipoca, comprar uma água e ir ao banheiro. Ali. É mais ou menos isso, porque a gente está fazendo um produto cultural, então a gente faz com muito amor e tem tido esse retorno dos leitores de ouvido do mundo todo. E a gente percebe isso, né, lá nos episódios também. Quem não acompanha ainda, por favor, comece a acompanhar, que é isso mesmo que a Dai está falando, que a gente percebe esse carinho com que vocês trabalham com o material, a atenção que é dada a ele, a cada episódio que entra no ar. E para encontrar vocês lá, como que é? Então, @leitura de ouvido em todos os canais. No YouTube a gente também lança o episódio, mas a plataforma master, assim, dos episódios são os streamings, né? Então, qualquer tocador, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, você vai encontrar o Leitura de Ouvido, e na ferramenta lupa vai aparecer com o meu rosto, o rosto do Lucas e o episódio daquela semana. Então no YouTube também dá para escutar, embora a plataforma tenha algumas limitações, tem que ficar com a tela ligada, senão ele não continua tocando, né? A não ser que seja pago. Mas tá distribuído, né? A gente coloca nas redes sociais também, sempre avisando que saiu um episódio novo. Então, o pessoal pode seguir, pode acompanhar, pode se inscrever no canal e sempre ver o trabalho que a gente vai colocando de bastidores também ao longo da semana. Porque quando eu termino a gravação aqui, eu costumo fazer um story mesmo, de bastidor, né? Pra pessoa ir acompanhando. Então vai ter esse texto essa semana? Às vezes em letras miúdas lá, ela enxerga o nome do episódio, né? E a gente já vai tendo retornos assim. Que legal. Ou uma foto durante a gravação, ou eu pego e faço um reel curto, né? De alguns trechos daquela semana. Ainda no áudio cru, né, que eu fiz aqui, que depois ainda vai receber um tratamento, mas é tudo para dar aquele... Já desperta aquela curiosidade. Eu diria que as pessoas estão conectadas com o podcast todos os dias, todas as semanas, apesar de sair o episódio na sexta, porque a gente tem sempre esses feedbacks, né, ou os stories que, eu tô ouvindo, né, e coloca no ar. Então, tudo isso deixa a gente feliz e vai nutrindo, semana a semana, a manutenção desse trabalho. Isso é muito bom, né? Você me falava antes, né, sobre alguns fatos que marcam vocês, que chamam a atenção. Esse livro também tem uma história muito legal, sim. Não é, Esse livro tem uma história. Ele foi doado por um apoiador, o Felipe Cronato,
Eu não lembro agora em que estado brasileiro que ele mora, mas ele mora no Brasil. E ele queria pedir a noiva em casamento através do podcast. Que joia! Então a gente combinou, ele queria um texto que tá nesse livro. Esse livro aqui. Porque um personagem aqui é violista, que é a mesma coisa que a namorada dele, a noiva, né? Uhum. É um instrumento diferente, um instrumento europeu. E então a gente produziu a música de Arquisan, a pedido dele. E no final do episódio, teve o pedido de casamento. E ela aceitou. Olha! Foi muito mais do que especial. Foi muito legal, porque assim, outros leitores de ouvido que também tiveram aquele episódio como surpresa, além da noiva, Claro. a Carol, que era o nome da noiva, também, nossa, que legal, tomara que ela tenha aceitado. A gente teve, assim, os retornos daquela semana, sabe, Ficou comentários. curiosidade. Depois a gente anunciou na semana seguinte, sim, ela aceitou. Deu tudo certo. Que bom. Senão, olha a nossa responsabilidade. Imagina! Depoimentos de pessoas em hospitais também vocês têm, que acompanham vocês, né? Que estão ali ligados à leitura. Desde que a gente iniciou, teve uma moça que entrou em contato e falou, olha, o meu pai, ele não consegue mais enxergar. E ele amava ler, mas ele continua lendo agora que eu descobri vocês, porque eu coloco podcast para ele escutar, um senhor de 85 anos. Que maravilha! Não, 85 anos e apaixonado por leitura, é isso que me encanta. Que bonito! Sabe? Que faz o trabalho ir adiante e nunca parar, né? Apesar de às vezes a gente sofrer, se olhar e dizer, nossa, será que vai dar para continuar? Daí vem um apoiador novo e nos dá aquele abraço, né? Porque é aquilo que faz com que a gente continue, né? E pessoas em tratamento de câncer, às vezes ali fazendo a sua quimioterapia, né, a sua radioterapia ali na cadeira, com aquele momento difícil de corpo físico, mas entrando então nesse universo da literatura, aliviando um pouco esse momento. Quando a gente abre um livro, a gente se desliga do resto do mundo. Você entra numa nova viagem, né? E é isso que o podcast proporciona. E gratuitamente, né? Porque a distribuição do podcast é sempre gratuito, desde o começo. Estamos na 5ª temporada agora. 230 episódios no ar já, o que muito exigiu, mas que também muito nos felicita. Claro. Porque tem as duas vias, né? Que assunto gostoso que nós tivemos aqui, Dai. Lucas, muito obrigada, tá? Por nos receber e compartilhar conosco, né? Tão bacana vocês participarem conosco no quadro, levar mais um pouquinho para o pessoal de casa também sobre leitura de ouvido. Obrigada mesmo. Nossa, a gente que agradece. Muito bom estar aqui e poder falar do que a gente ama. Que ótimo, então. E no outro sábado a gente volta com outro assunto aqui. Até mais!